Como conquistar crianças e pais numa aula experimental no balé infantil. É sobre isso que eu vou falar nessa nossa mini aula de hoje. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é: será que eu devo fazer aula experimental ou será que eu não devo fazer aula experimental? Antes da gente falar da aula experimental, eu sei que tem muitos professores que têm essa questão, né, essa dúvida. Por que o pai e a mãe de uma criança pequena pede a tal da aula experimental? Porque, na verdade, eles querem ter certeza que a criança vai gostar da aula. Mais do que isso, eles querem ver como é que vai ser a aula. Eles querem ter certeza que aquela escolha que eles estão fazendo para suas filhas é realmente a melhor escolha. Então, sim, você pode trabalhar com uma aula experimental sem problemas, mas o importante é que você saiba explicar para esses pais que não vai ser em uma única aula experimental que a criança vai fazer o processo de adaptação. Vamos parar para pensar aqui. Você tem lá uma criança super pequena, de 2, 3 aninhos, 4 anos, digamos, que passa grande parte do tempo dela com o pai, com a mãe, com a cuidadora em casa. Aí você tira essa criança desse ambiente controlado, que ela conhece, leva essa criança para dentro de um ambiente completamente novo, com pessoas novas, com cheiros novos, com espaço novo, com uma pessoa líder que é você, completamente nova e desconhecida, e aí os pais querem que em uma única aula essa criança se adapte, entre, faça todas as atividades para que ele possa saber se ela realmente gostou da aula. Isso é impossível. A adaptação é um processo, então é importante que mesmo que você dê essa uma aula experimental para os pais das suas alunas, você explique para eles, você tem um bom processo de planejamento de adaptação, onde você vai antecipar para os pais das suas alunas o que pode acontecer nessa aula experimental, né, nessa primeira aula, né, você precisa saber antecipar isso, você precisa medir, né, baixar as expectativas desses pais em relação ao que vai acontecer na aula e com a criança nessa aula, e você precisa fazer com que eles entendam que a adaptação é um processo. Fora isso, é muito importante que para que eles saiam encantados, para que as alunas realmente gostem da sua aula, a sua aula precisa ser pensada para uma aula de adaptação, para uma aula de um primeiro contato de adaptação. O que você precisa fazer para isso? Você precisa criar um ambiente propício de acordo com as fases do desenvolvimento infantil e neurodesenvolvimento dessa criança. Você precisa ter um ambiente onde essa criança tenha vontade de entrar. Então, uma dica legal é você usar os cantinhos, né? Eu gosto muito de usar os 4 cantinhos da nossa sala de aula com atividades diferentes, com estímulos diferentes, mas que sejam estímulos conhecidos das suas bailarinas. Por quê? Porque a gente já está fazendo com que elas adentrem num ambiente novo. Então, os objetos que estiverem dentro da sua sala de aula precisam ser objetos familiares para chamar a atenção dessa criança. Além disso, é importante que você utilize músicas que também sejam músicas mais conhecidas. Por que a gente tem que usar isso? Porque quando a gente fala de adaptação, num processo de adaptação aqui vindo do Piaget, não é a GEV que está dizendo isso, a gente passa por 3 estágios em toda a questão adaptativa. Se você tem a parte de assimilação, né, que é a parte nova ali que está acontecendo, você tem os esquemas de ação. O que é o esquema de ação? São os recursos que o ser humano tem, ou seja, aquilo que é conhecido, que é do dia a dia dele, que você já conhece, né, para poder enfrentar a nova situação. E aí, então, você vai para a adaptação, né, onde você realmente consegue gerenciar esse novo ambiente, essa nova proposta, essa nova aprendizagem. Então, quando você traz objetos, músicas, né, falas, personagens que são conhecidos dessas crianças, fica mais fácil, né, delas conseguirem utilizar os seus esquemas de ação. E aí você vai criando atividades que sejam empolgantes, que sejam lúdicas, mas que ao mesmo tempo esteja fazendo esse processo de adaptação e de integração das suas bailarinas com o todo. Todos esses cuidados vão fazendo não só com que a criança goste da sua aula, mas também com que os pais olhem para o seu trabalho como algo realmente profissional. E quando eles enxergam o seu trabalho como algo profissional, você consegue fazer com que eles fiquem encantados com o trabalho que você está fazendo. E aí, vou contar um segredinho aqui para vocês, ó, segura aqui, ó. Não tem escola que cobre um preço mais barato que vai fazer
ele tirar essa criança da sua aula e levar para lá, porque essa relação é uma relação de confiança. Então, se você quer ter os pais realmente apaixonados, confiando no seu trabalho e encantados com essa sua primeira aula, você precisa ter uma aula estruturada dessa forma. Além de você dar feedback. Sim, no final da sua aula é muito importante que você dê um feedback para os pais de como essa aula aconteceu. Então, observe o quanto essa aluna progrediu. Por exemplo, digamos que a sua bailarina, que a criança chegou na sala de aula e ficou grudada nas pernas da mãe, até um determinado momento. Lá pelas tantas, essa criança entrou na sua sala de aula, pegou um objeto, né, aceitou ganhar lá um castelo, um marcador de lugar, mas ela ainda assim não desenvolveu as atividades. Mas no final da aula, essa criança levou o objeto até você e entregou para você esse objeto no final da aula. Você vai me dizer que essa criança não teve evolução? Não, essa criança teve evolução. Ela conseguiu largar a perna da mãe, enfrentar um ambiente novo, pegar um objeto, observar toda aquela aula de balé e no final ela conseguiu criar algum tipo de relação com você. Então sim, essa criança teve progresso e você precisa mostrar isso para os pais. Você precisa chegar no final da sua aula e dar um feedback. Olha, foi bem legal a aula hoje. Ela começou ali, vamos levar em consideração que a gente está num ambiente novo, num espaço novo, mas ela conseguiu largar de vocês, entrar dentro da sala. No final da aula ela veio me entregar um objeto, a gente conseguiu criar uma conexão. Então mostre para os pais essa evolução. E sempre deixe muito claro, a adaptação é um processo, não vai acontecer numa única aula. É um processo que leva tempo e precisa ser respeitado. Só que você, professora de balé infantil, precisa ter um bom planejamento de adaptação. É por isso que esse é um dos pilares da metodologia da psicopedagodança. Todo o processo e planejamento de adaptação. Para você saber utilizar os objetos transitórios, o nome do pai, as vinculações maternas, estratégias práticas de como você faz para fazer essa desvinculação da mãe com a criança e da criança com a mãe e fazer essa vinculação com você, para que as suas alunas fiquem realmente apaixonadas pelas suas aulas, os pais confiem no seu trabalho e esse seja o primeiro passo para essas bailarinas ficarem realmente aí, ó, com você. Se você quer saber mais sobre esse processo de adaptação aí das bailarinas, eu tenho um curso exclusivo sobre isso chamado Adaptação das Pequenas Bailarinas, o APB, onde eu vou te mostrar o passo a passo, inclusive como você estrutura as 3 primeiras aulas de adaptação para suas alunas saírem encantadas e você vai aprender tudo o que você precisa para fazer o seu planejamento de adaptação, para mostrar para os pais das suas alunas, colocar isso em prática e realmente ter a confiança deles. Bora lá para você ter mais informações aí sobre o APB. Clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo para você poder conhecer o curso por dentro. Bora lá, tô te esperando, vem comigo!